Olá, amigos. Te convido mais uma vez a continuarmos estudando a palavra do Senhor. Nesta aula agora de número 41, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, nós então estudamos essa aula que também é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas que nós ministramos temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasilóafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos a passagem que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 11 a 16, como uma parte introdutória, que esse texto nos mostra claramente que nós devemos, entre várias outras indicações, exortações, instruções que a palavra de Deus nos coloca nesse texto, nós devemos cuidar de nós mesmos e da palavra. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, nesse texto diz: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então veja que o apóstolo Paulo está exortando o seu filho Timóteo a ser padrão dos fiéis, a ser modelo social, a ser modelo daqueles que praticam o amor, naqueles que têm um bom procedimento, naqueles que têm fé, naqueles que andam na pureza. E dessa maneira, Paulo está dizendo: aplica-te à leitura, aplica-te ao conhecimento, aplica-te ao ensino e não seja negligente com o dom do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Então o apóstolo continua dizendo para que Timóteo, seu filho na fé, medite nessas coisas, se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, a vida do cristão deve necessariamente ser uma vida de progresso, deve ser uma vida ascendente, deve ser uma vida de crescimento espiritual, de maneira que todas as pessoas percebam, de maneira que esta vida não pode ser uma vida paralisada, não pode ser uma vida na inércia, não pode ser uma vida letárgica, não pode ser uma vida de conformismo, mas a vida cristã exige um progresso, exige um crescimento, exige um mergulhar na palavra do Senhor, de maneira que isso só pode ser possível se você estiver cuidando de você mesmo e da palavra e da doutrina. Então veja que não é para você ficar cuidando da vida dos outros, é para você cuidar da sua vida. O que acontece na vida dos outros não é da sua conta. O que acontece na vida dos outros, no ministério dos outros, isso é com Deus. Deus estará tomando conta de cada um, que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então não precisa você ficar querendo manipular as pessoas, querendo ficar cuidando da vida das pessoas. Cuida de você. Olha para a sua interioridade e veja quais são as tortuosidades que precisa sair do seu coração, que precisa sair da sua alma. Você precisa realmente de um conserto profundo na palavra de Deus. Quando eu digo você, eu estou falando todos nós, inclusive eu que estou falando aqui.
A palavra de Deus passa primeiro pela minha vida, eu necessito dessa libertação permanente, eu necessito dessa cura permanente, e a partir, conforme o tempo vai passando, nós temos moldado no nosso caráter cada vez mais o caráter de Cristo. É assim que nós fazemos, senão nós estaremos andando na contramão do Evangelho. E dessa maneira, nós estaremos então progredindo no Senhor, estaremos salvando a nós mesmos e aquele que nos ouve. Essa é a instrução da palavra de Deus para mim e para você. O tema que estamos abordando, portanto, é o tema chamado de Introdução à Libertação e Cura Interior, e falando sobre os participantes, quais são as características, quais são as qualidades que o participante, que é aquele que integra esse ministério de libertação e cura interior, deve ter para poder libertar, para poder curar as pessoas no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E dentro de várias qualidades que aqui nós já relatamos em aulas anteriores, nós queremos retomar e dizer que o ministro da libertação e cura interior precisa ser capaz de controlar a sua língua nos exatos termos em que nos recomenda a palavra de Deus, mantendo sob forma estritamente confidencial tudo o que for ouvido daquele que ele está ministrando. Perceba o seguinte, amados: as pessoas, quando nos procuram para um aconselhamento, as pessoas, quando nos procuram para que nós possamos dar a ela uma direção, para receber de nós um ensinamento, uma oração, uma cura, uma ministração, essa pessoa está com isso depositando a sua confiança em nós. E nós não podemos de maneira nenhuma trair essa confiança. A pessoa está abrindo seu coração, ela está abrindo a sua intimidade, ela está abrindo a sua vida para o ministro. Então, nem de longe nós podemos pegar esses problemas, essas lutas, essa intimidade que a pessoa nos conta, porque ela está buscando cura e está propagando, divulgando para quem quer que seja. Então eu volto a repetir, o que você ouve é estritamente confidencial, não é para ficar falando para ninguém o que a pessoa está passando, qual é a luta, qual o problema que a pessoa está passando, porque isso não interessa a ninguém, somente a você que é intercessor, que é o ajudador, que é o canal de Deus para estar levando essa pessoa à libertação e evidentemente ao nosso Senhor. Então, não caia em nenhum laço do diabo e refreie sua língua. Tiago, em capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Veja que a exortação é severa, porém é necessária, porque nesse texto Tiago, pelo Espírito Santo, chega a dizer que nenhum homem é capaz de refrear a língua. Então aí está um grande desafio.
Se não é capaz de refrear a língua, então o teu cuidado, o meu cuidado deve ser redobrado nesse sentido. Porque veja o seguinte, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou o ser